Sim, estamos de volta com o nosso programa, agora falando de um assunto muito interessante, que tem dado resultados muito positivos. Inclusive, vamos mostrar alguns desses depoimentos. Vamos falar sobre reiki e hipnose com o Anquises, ele que é terapeuta, professor de reiki, constelação familiar. Como vai, Anquises? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ludmila. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Também Humberto Araújo, que é psicanalista clínico e hipnólogo. Como vai, Humberto? Olá, tudo bem, Ludmila? Graças a Deus também. Joia. Bom, antes da gente mostrar o que essas terapias têm feito com as pessoas, a gente tem que entender o que é o reiki, o que é a hipnose, como que essas terapias agem no nosso organismo. Vamos começar com você, Humberto, que já esteve aqui no nosso programa, inclusive, falando de hipnose. Mas, enfim, como que você... Ou como é que foi descoberta que a hipnose, né, poderia ter esse fim como terapia e tratamento de diversas patologias? Bom, a hipnose é bem antiga, né? Existem relatos dela desde o Antigo Egito. Depois nós tivemos Mesmer, que foi um médico, um dos pioneiros. Ele chamava isso de uma técnica energética. E de lá para cá ela foi evoluindo aos poucos, né? Ela é hoje, na verdade, uma terapia da psicanálise clínica, uma ferramenta psicológica, né? E alguns estudiosos aí, como Milton Erickson, Paul Adler, que são grandes nomes aí, começaram a desbravar isso cientificamente, né? Ela já chegou no Brasil, através desses americanos, mais fortalecida, com uma ética melhor, né? Mais adequada, então, como ferramenta terapêutica. Tá? E ela serve para tratar síndromes, neuroses, traumas, e agora ajuda também no controle da dor. Mas qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Sim. Tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais, 2 ou 3 sessões a mais, devido a uma ansiedade, devido a até mesmo a ansiedade de ser hipnotizado, mas logo em sequência ela se entrega e vai. Porque a gente vê muito na televisão, inclusive, aqueles shows de hipnose, Sim. que a pessoa é hipnotizada instantaneamente, aquele estardalhaço que é feito, é daquela forma mesmo? Essa hipnose que tem um fim terapêutico, é baseada nesse tipo de hipnose que a gente vê? Não, veja bem, aquilo ali é hipnose rápida, hipnose de choque. Pode ser que numa necessidade até se faça aquilo, né? Um caso de um acidente, um trauma, tem uma hemorragia, uma dor grande, você pode fazer uma intervenção daquela. Mas terapeuticamente, para trabalhar com traumas, neuroses, síndromes, geralmente é o método clássico, o paciente deitadinho ali, você vai induzindo ele a um relaxamento até atingir o estágio que você quer proporcionar para fazer o tratamento, né? O show, ele sempre causa isso nas pessoas. Para nós que usamos como ferramenta terapêutica, o show sempre traz, eu falo que alguma desvantagem, porque mistifica aquilo, e as pessoas acham que a hipnose é uma brincadeira. E, na verdade, não é. É coisa séria. É coisa séria. Ela serve para fazer bem para a humanidade. É coisa séria, assim como o reiki, Anquises. E, nesse caso, o reiki é um coadjuvante da hipnose ou não? Ele atua sozinho também? Não, ele atua sozinho também. Mas nós temos encontrado alguns casos em que a união dessas duas terapias tem oferecido resultados mais rápidos. O reiki, Ludmila, ele está caracterizado pela Organização Mundial de Saúde, pelas principais agências de saúde, como uma terapia bioenergética. Ele surgiu no Japão há cerca de 150 anos atrás e ele funciona levando o cliente a um estado de relaxamento profundo, onde o corpo dele pode produzir todos os hormônios, todas as substâncias necessárias para o seu processo de cura ou para um processo de prevenção da cura. Eu tenho clientes que fazem isso semanalmente como uma terapia, prevenindo sua saúde, colocando seu estado emocional em dia, para a própria rotina da vida.
como eu tenho pacientes com enfermidades que querem se curar mais rápido. Então, um exemplo disso. Nos Estados Unidos, 30% dos hospitais públicos oferecem reiki aos seus pacientes como forma de recuperá-los mais rapidamente das enfermidades, dando uma melhor qualidade de vida para os pacientes e até um processo de economia financeira para o processo de saúde pública. E no Brasil, já que o que a gente vê, né, vocês falando que tem essa melhoria, que é extremamente importante nas mais diversos problemas. No Brasil, as pessoas percebem isso. Por que não é tão divulgado? Por que tantas pessoas não têm o conhecimento desse benefício tão importante? Essas terapias estão classificadas como práticas integrativas e complementares à saúde. No Brasil, depois de um grande processo de discussão, foi aprovada a Lei das Práticas Complementares e Integrativas à Saúde em 2006. Então, é um processo muito recente. E, além de muito recente, a gente conta um pouquinho de preconceito, tanto da classe médica quanto dos próprios pacientes. O reiki, por exemplo, ele se dá através da imposição de mãos. E, nesse momento em que você está fazendo essa imposição de mãos, quando o terapeuta falha em comunicar o processo terapêutico, explicar exatamente o que vai acontecer, em alguns clientes eles podem entender aquilo como uma religião, por exemplo. E não é. E não é. Não tem nada a ver com religião, né? Não é nem uma filosofia de vida. É um processo terapêutico. E todas as pessoas conseguem também fazer o reiki, assim como a hipnose, conseguem chegar a esse nível de relaxamento extremo e conseguem ter o benefício também? Sim. Ou cada pessoa responde de uma maneira? Ele está acessível a todas as pessoas e a todas as e ele trata todas as enfermidades. Mas cada pessoa reage a uma maneira e de acordo também com a sua intenção. Muitas vezes as pessoas me procuram com uma determinada intenção e eu vou dirigindo o tratamento para aquilo, mas a gente consegue também outros benefícios que aquela pessoa nem esperava. É muito comum pessoas me procurarem por alguma questão de saúde e acabar revivendo alguma lembrança e curar determinado trauma que ela já tinha até se acostumado a viver com isso. Passado a ser normal para ela. Passa a ser normal para ela. Bom, então vamos entender melhor como que o reiki e a hipnose se dão na prática. Nós vamos começar pelo depoimento da Glenda Maciel. A enfermeira procurou o reiki para se livrar da insônia. Veja só. Eu procurei o reiki porque eu tenho um problema grave de insônia há 9 anos e eu fiz uma redução do estômago, não tive muito sucesso, tive uma deficiência de uma vitamina que atrapalhou meu sono. E também eu sou assim, uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada, que faz atrapalhar o meu sono. E também eu engordei muito, não consegui manter a cirurgia, engordei. Eu procurei o reiki para isso, para o sono e para o emagrecimento. Numa primeira sessão, minha fome cessou totalmente. Consegui emagrecer 5 quilos em 9 dias. E quanto ao dormir, eu já fiz 3 sessões, eu já estou conseguindo dormir um pouco melhor e até diminuindo a quantidade de medicamento que uso. Recomendo, conheço pessoas que fazem, eu vi fazer através de um depoimento de uma pessoa que eu até conheço, e aí já conhecia o quadro dela, fiquei muito encantada, falei, eu acho que é lá que eu vou conseguir. Pois é, a insônia aí, que ela falou que foi um dos problemas que ela conseguiu praticamente, né, eliminar, né, Anquises, atinge 40% da população mundial quando a gente falava que poderia estar mais disseminada esse tipo de terapia. Então, mas para todas essas pessoas, assim como a Glenda, que são extremamente ansiosas, que ela colocou como um ponto crucial para que ela não tivesse sucesso anteriormente, nem mesmo com a cirurgia bariátrica, no caso da obesidade, para que ela conseguisse atingir o objetivo. Dá certo? Depende também da vontade do paciente. Na maioria dos casos, a gente tem um sucesso extremamente grande.
né? Mas alguns pacientes precisam de alguns cuidados extras. Por exemplo, a Glenda vem de um processo de ansiedade, então no caso dela já acertou de uma vez. Mas em alguns casos é preciso a pessoa verificar se ela não tem um problema de tireoide ou algo que necessite de uma intervenção médica mesmo para ajudar no caso dela. Quando se trata apenas de ansiedade e apenas de insônia, o reiki é extremamente eficaz. Então, às vezes, ou quase sempre é necessário ter associado as duas terapias. É muito legal essa pergunta, porque é o seguinte, o reiki e a hipnose são práticas complementares e integrativas, elas não substituem a medicina tradicional, elas trabalham juntas. É preciso caminhar junto, a pessoa precisa também não ver ali também o ponto de salvação dela, precisa seguir tudo direitinho conforme é prescrito, orientado pelo médico e os terapeutas também. Agora nós vamos conhecer a história da Patrícia Andrade. Ela procurou também a terapia, procurou a hipnose e, claro, a vida dela melhorou. Veja como. Como eu tenho problema no joelho, eu não posso ficar acima do peso, eu falei, vamos experimentar. E foi um sucesso, isso eu posso garantir. No peso nós ainda estamos na luta, mas foi além do que eu imaginava. Porque em relação à dor no joelho, foi impressionante. Ele me explicou que não iria zerar, mas 80% da dor que eu estava sentindo, eu não senti mais. Eu levantava da cadeira, eu levantava mancando. A hora que eu estava parada, que eu iniciava o movimento, incomodava. Que eu mancava, doía. E depois da técnica de bloqueio de dor pela hipnose, diminuiu 80%, 90%. Com certeza é um investimento para a gente, para a nossa saúde, que vale a pena. 3, 4 meses, eu vou eliminar mais 10 quilos. Recomendo e estou recomendando para quem eu vejo que vai ajudar, eu estou recomendando. Agora, Humberto, como é que vocês identificam o X da questão onde está aquele problema? Para chegar nele de imediato ou em algumas sessões, para começar a ter esse resultado positivo? Bom, Ludmila, como qualquer outra terapia, a medicina, a clínica médica, ela segue um processo, um protocolo de anamnese, né? O odontólogo também. O psicanalista clínico também faz essa anamnese. Então, a sequência de perguntas, né? Nós analisamos todo o comportamento do paciente, resposta, a dilatação da íris do olho, né? E os sintomas que ela tem. Então é feito um processo natural de anamnese, como qualquer outro profissional da área da saúde faz. E os resultados ali no caso da Patrícia foram diferentes, ela disse, né, para o tratamento da dor no meu joelho, já está ok, agora do emagrecimento ainda falta alguma coisa. Pode ter esses resultados diferentes quando a pessoa apresenta mais de um problema? Sim, a dor foi um acaso, né? A Patrícia nos procurou para auxiliá-la num processo de emagrecimento. Ela já estava fazendo acompanhamento nutricional e estava muito ansiosa. Então nós diminuímos a ansiedade. Se eu me recordo bem, a meta dela era 16 quilos. Ela eliminou 12 já, né? Mas no meio do caminho ela começou a reclamar muito de dores, né? Não vou à sessão, estou com muita dor no joelho e tal. Então eu falei, vamos fazer um bloqueio da dor. Que até o sobrepeso causa essa dor no joelho. Sim, mesmo. Ela tem desgastes realmente. Uma das indicações é a perda de peso. Então ou seja, a saúde dela melhorou e a autoestima também foi junto. Consideravelmente. Né? Pois é. Na sua avaliação de consultório, o banquista também pode ficar à vontade para falar, nesse processo de emagrecimento, quais são as principais dificuldades das pessoas? E aí vocês tratam aquilo que elas reclamam, por exemplo, ela sou ansiosa demais, e aquilo também que está intrínseco, que ela não expôs? Sim, verdade. Nós temos um grande problema sério, o que mais atrapalha no emagrecimento é o álcool, né? O alcoolista de final de semana. Isso atrapalha muito em emagrecer. E, por sua vez, também é um prepulsor para a ansiedade. Tá? Agora, entre isso, nós temos insônia, ansiedade, estresse, né? Agitação. Às vezes, nós percebemos pela própria anamnese. O paciente reclama X, mas ele tem Y e N outros síndromes e neuroses embutidas que precisam ser também tratadas.
Se eu entendi bem a sua pergunta, ele vem com uma queixa, mas às vezes a gente percebe algo além dessa queixa. Quando a gente percebe algo além dessa queixa, então a gente precisa fazer uma avaliação muito honesta com a pessoa para ela entender se ela quer trabalhar esse além. A partir do momento que a gente traz à luz outros hábitos, talvez, que ela não tenha percebido, aí ela precisa tomar uma decisão. Eu vou mudar isso? Eu vou trabalhar isso? Ou eu prefiro não fazer isso agora? E, sobretudo, como a gente até falou já, a pessoa tem que estar muito disposta, tem que firmar um compromisso. Exatamente. Nosso papel... Porque não é um milagre. Não é um milagre, e a gente não está também aqui para oferecer o que a pessoa não veio buscar. Então, a gente traz à luz as questões. Olha, mas isso você também precisa mudar. Isso você também precisa entender. E aí ela toma uma decisão se ela quer ir adiante com esse tratamento. Com certeza. Bom, a gente vai mostrar agora o depoimento da Camila Hortência, que fala do reiki de uma forma muito entusiasmada. O motivo é muito importante. É o filho dela, o pequeno Arthur. São gêmeos idênticos, univitelinos, e nasceram de 7 meses, 31 semanas, super prematuro. E ao passar do tempo, com 5 meses mais ou menos, ele começou a regredir o desenvolvimento motor dele. Aos 5 meses ele levantava e firmava a cabecinha, aí depois disso parou. Aí, com o passar do tempo, eu estava na Zapac, aí o Dr. Anquises e o Humberto apareceu lá e começou a conversar com a minha mãe e explicar o reiki, como que funcionava e tal. E aí o Anquises começou a tratar do Arthur. Aí, quando ele começou a tratar do Arthur, o Arthur já melhorou da noite para o dia, da manhã para a tarde. Aí, com o tempo, ele começou a se soltar mais, começou a até mesmo balbuciar até mais coisas, a tentar mais se comunicar com a gente, até a comunicação dele mudou. Começou a trocar os passos, coisas que ele só ficava com as perninhas bem cruzadas, bem rígidas. E nesse final de semana ele começou a trocar passos sozinho. E isso para mim foi maravilhoso, porque eu esperava mesmo que ele fosse começar a trocar esses passinhos lá para os 2 anos de idade. E com essa melhora eu fiquei muito feliz, de verdade. Vai ajudar ainda mais, né? Porque a gente não vai parar esse tratamento, porque é muito importante, eu acho. E eu acho que quem tem alguma dificuldade dessa forma, eu acho que poderia procurar eles, porque vale a pena mesmo. Impressionante, comovente o depoimento da Patrícia. Agora, eu tenho a impressão que ela está extremamente feliz, e mais ainda vocês, por verem esse tipo de resultado. É muito satisfatório para o profissional perceber que o trabalho dele tem uma eficiência muito grande. Emociona a gente também. Eu tive lá no dia da gravação, claro, eu estava lá, mas vendo agora, eu também fiquei emocionado. Estou percebendo isso. Agora, como é que um bebê é capaz de responder a um tratamento desses? O reiki é indicado a todas as pessoas, né? No caso do Arthur, ele está com 1 ano e 4 meses, e ele não mostrava o mesmo desenvolvimento do irmão, que é gêmeo univitelino. Então, além de não firmar a cabecinha, ele também não trocava passinhos e nem engatinhava. Quando você começa a aplicar reiki, você vê que ele dormiu ali no meu colo. É esse o estado de relaxamento profundo. Então, ele entra nesse estado e é como se ele estivesse recebendo matéria-prima para o corpo dele produzir tudo aquilo que é necessário. Hoje eu estive com o Arthur e o Arthur já está firmando a cabecinha, já está andando no andador e agora ele já engatinha normalmente. Nossa, fantástico, emocionante mesmo. Agora a gente vai ver outro depoimento emocionante também, que é do motorista José Ismar. Ele teve câncer e o tratamento deixou algumas sequelas. As dores eram realmente insuportáveis. Ele conta, inclusive, que tentou suicídio, mas aí ele conheceu a terapia e impressionante. A vida dele também foi transformada. Quando eu conheci o espaço e que eu comecei o tratamento, minhas dores, eu não vou falar para o senhor que era exagerada, para mim era assim um tipo de uma tortura. Para levantar era difícil, doía, eu ficava mais, era deitado, no medicamento. Eu tomava morfina injetável na veia 2 anos, depois passei para comprimido, tomava 3 comprimidos por noite para dormir.
Eu estava tão desorientado que eu tentei suicídio 2 vezes. Hoje isso não me passa mais na minha cabeça. Tiraram uma vez com a corda no pescoço. Dor demais. E eu falei, não, eu vou caçar um jeito de passar para outra vida, ver se lá tá melhor do que aqui. Mas hoje não. Hoje eu tô lutando já para viver. Né? Quem já queria ir, já quer ficar. Quem tiver preferência de ir na minha frente, pode ir. E depois que eu comecei esse tratamento, para te falar a verdade, eu fui assim, meio sem acreditar. Inclusive falei com o doutor, falei assim, eu comecei porque a gente tem que tentar de tudo, mas na realidade hoje me surpreendeu, porque resolveu mais de 90% dos meus problemas. Hoje eu já ando normal, faço caminhada, tudo, beleza. E eu sentia dor, eu suava. Hoje essas dores assim já acabou, essa são dor leve, já estava, bem dizer, eliminada. Pelo tempo que tem, que é muito pouco tempo que eu estou fazendo, já se tiver muito, é um mês e pouquinho, eu acho que minha solução chegou. A morfina eu já parei, a morfina, dolentina, basta a gente acreditar e lutar e dar o que é da gente para acompanhar, que existe pessoa que ajuda aí. Impressionante. É outro depoimento também muito comovente. Imagina só, a pessoa que tinha desistido da vida, tenta como salvação a última coisa, que pelo que deu a entender, a entrevista ele foi exatamente isso, e aí ele encontra o suporte na hipnose, no reiki, como forma de se restabelecer, e hoje sorri. E ele colocou um ponto importante, que ele falou que ele foi lá porque ele não acreditava. Ele foi lá para ver o que dava, para tentar mesmo. Era a última coisa que ele fazia. Mas aí a pessoa também tem que dar a contribuição para a coisa acontecer? Na verdade, ele teve a contrapartida, né? Ele estava desesperado, tomando morfina, com muita dor, né? E ele dedicou a fazer aquilo que a gente pediu, né? Ali eu instalei um processo do controle da dor por um botãozinho. Eu não sei se no vídeo você observou, ele está torcendo um botãozinho assim. Ah, tá. Tá? Então aquilo ali é o botão da dor. Ele está abaixando essa dor, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Então ele chega em casa, ele começa a fazer esse controle pelo botãozinho. Então a terapia começa na clínica. Isso. E continua ao longo da rotina diária. dela. Então não termina ali, é isso? Não termina ali, né? Principalmente no caso de hipnose, ele leva lições de casa, né? E tem que fazer. Tem que fazer, senão não tem resultado, né? Ele tem que fazer. Tá doendo. Eu vou tomar um remédio ou vou fazer o controle hipnótico? Não, eu vou fazer o controle hipnótico, né? Entendeu? Aí ele senta, fecha o olhinho, já está instalado o comando para hipnótico. Quando ele se coloca naquela posição, o cérebro já sabe que é para diminuir a dor. E quanto mais ele faz, mais a dor vai acabando. Até chegar ao ponto de suspender toda a parte de medicamento. Olha. O seu José Ismar, ele teve um câncer e essas dores que ele reclama é o processo de radioterapia que deixou algumas sequelas na perna dele, né, e também no intestino. Então essas dores que ele reclama é por conta disso. Ele tem usado o processo hipnótico para controlar essa dor e também tem usado o reiki para reconstituir o seu corpo físico. Então ele já tem exames, já tem a rotina de vida dele. Hoje também estivemos com ele. Eu sempre peço para ele atribuir uma nota para as dores que ele vem sentindo. Então 10 é insuportável e 0 é sem dor. Hoje ele deu nota meio. Ele já não sente dor em nenhuma das pernas e nessa mudança de tempo ele sentiu dores nos 2 dedos do pé. Só. Nossa! Então é um processo onde o próprio corpo dele vai reconstituindo aquilo que foi perdido. Impressionante. Bom, nosso tempo acabou. Eu tenho certeza que deixou muita curiosidade para as pessoas de casa. Inclusive eu tive uma pergunta. Você consegue responder em 10 segundos? Tento, consigo. Então tá, porque senão... Ela é uma pergunta que veio aqui pela internet, que a pessoa fala como é que o piercing, tem um piercing no umbigo e se isso pode atrapalhar a energia dela, a vida dela? Não. Ou não? Não. Isso não vai atrapalhar a energia dela. Não? Tranquilo. Não. Segundo a terapia reiki, não. Segundo a hipnose... Não vejo problema nenhum. Depende de cada um também, né? Que às vezes...
Está concentrado ali. Bom, para quem está com dúvida ou quer conhecer mais sobre o Reiki, sobre a hipnose, como é que faz para contactar vocês? Reiki, hipnose, constelação familiar, a psicoterapia, a psicanálise, nós atendemos na clínica Espaço Adara, telefone 3823-0004. Tá certo. Olha, antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que foi de muita contribuição a gente perceber que vidas podem ser transformadas, né, com muito pouco. Nós que agradecemos o E parabéns pelo grandioso trabalho que vocês fazem. Obrigado. Obrigado pelo esse espaço para a gente poder também divulgar essas terapias que são tão importantes para as pessoas recuperarem a saúde. Voltem sempre, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos aos sorteios? Vamos lá? Então vamos lá, Jéssica. Andréa Matos vai para quem? Pelo Vai telefone? para Marilda, 3814, final 44. Agora da Lilás, moda íntima. Bernardo, 3822, final 86. Da Simone Almeida, acessórios. Vai para Maria, 3822, final 72. Agora pela internet, da Karina Gontijo. Vai para o Severo, 9192, final 02. Chinelanas. Zélia, 9641, final 54. Cacau Show. Natália, 9914, final 81. E da Relojaria Santos. E vai para Carla, 3823, final 21. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, até a próxima. Até, se Deus quiser. E muito obrigada a você de casa que também esteve no programa Espaço Feminino desta quarta-feira. Vem aí o NTV News com as principais notícias da nossa região. Beijo para você que esteve comigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.